Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de prática forense, de direito processual civil, teoria do processo e direito previdenciário na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. E hoje é dia 27/5/2020 e nós pretendemos falar hoje na nossa aula sobre petições intermediárias, que são também chamadas de petições incidentais ou intercorrentes, e depois ainda fazer o desenvolvimento acerca da réplica, que é uma modalidade de petição intermediária, né? Volto a falar que hoje é dia 27/5/2020, vocês estão sendo gravados e eu informo a todos que após o término dessa videoconferência, ela será inserida no YouTube para aqueles alunos que não puderam assisti-la, para que eles possam acompanhar os nossos conteúdos. Então, dito isso, eu fiz aqui um esquema para vocês sobre a nossa matéria, né? Então, a temática da aula são as petições intermediárias. E eu dividi a aula nos seguintes tópicos. Primeiro, generalidades sobre petições intermediárias, incidentais ou intercorrentes. Depois, o roteiro sugerido para as petições intermediárias ou incidentais. E aí, finalmente, depois desse roteiro, aqui, a gente entra na previsão normativa para a réplica, previsão normativa da réplica, e aí a gente faz uma generalidade sobre a réplica, sobre as réplicas e impugnações à contestação. Informa a todos os presentes que a réplica já foi cobrada no exame de ordem, inclusive com esse nome, mas que a réplica também é chamada de petição de impugnação à contestação. Impugnação à contestação. Tá? Então, vamos iniciar nossos trabalhos. Iniciando. Quando nós falamos de petições incidentais, intermediárias, intercorrentes, eu já falei anteriormente para vocês, mas é importante repetir, toda petição que é protocolizada num auto de processo pré-existentes, ou seja, já existe o processo, né, e a petição ela deve ser juntada dentro do processo. Então, nós não estamos falando de uma petição que vá gerar número de processo, nós estamos falando de uma petição que ela usa o número do processo já existente, ela junta ali e o juiz vai apreciar aquela petição no curso do processo. E é por isso que ela é chamada de petição incidental, intercorrente ou intermediária, porque ela não dá origem a uma nova ação. Quando a petição incidental ela vai para os autos físicos, você faz o protocolo dessa petição perante o cartório que recebe esse nome, no fórum ou na Justiça Federal. Eles chamam de protocolo. Você leva 2 cópias da petição, deixa uma com eles e outra você recebe de volta. E em ambas as petições, eles recebem uma autenticação, como se fosse uma autenticação bancária, daquela antiga, que constava no pagamento de contas, né? Por sua vez, quando nós falamos de uma petição incidental de processo eletrônico, quem faz a juntada dessa petição, em regra geral, é o próprio advogado. E ele tem que indicar o número do processo certo. E o PJE, ele já acusa quando o número do processo é equivocado. Então, ele já faz meio trabalho para o servidor público. Nós estamos falando simplesmente de uma formalidade, que essa formalidade é a juntada da petição. Perante os tribunais superiores, você faz o protocolo primeiro da petição e a petição intermediária ela é encaminhada para um setor de análise processual. E na análise processual, eles deferem o protocolo da petição. Simplesmente, eles passam o olho na petição e clica num botão dentro do computador falando juntar a petição. E na hora que faz isso, a petição é juntada naquele processo eletrônico. E aí ele volta a tramitar, inclusive, a conclusão, os ministros, relatores, né, que são os julgadores dos processos perante os tribunais superiores. Né?
Da mesma forma no CNJ, você pode fazer uma petição no CNJ tranquilamente. Dito isso, nós temos ainda o quê? A possibilidade, gente, dessa petição intermediária, ela não ter uma previsão normativa do CPC sobre ela. Né? Então, quando a gente fala de uma petição intermediária que não tem uma previsão normativa, significa que ela não respeita uma forma determinada. Mas mesmo assim, eu vou falar para vocês, né, que essa forma, ela é uma forma indicada pela prática forense, que é o que nós fazemos atualmente quando protocolamos uma petição num auto de processo. Excepcionalmente, e aí quando eu falo excepcionalmente, eu falo que, em regra geral, não tem, mas, às vezes, no Código de Processo Civil, aparece uma definição expressa de como formular uma petição incidental. Né? Então, e essas formas estão, assim, de maneira diluída no Código de Processo. Então, vocês têm que ter muito cuidado, sempre efetuar a leitura do dispositivo legal antes de formular a petição. Então, aqui eu dei vários exemplos para você. No artigo 591, que fala de ação divisória, se não me falha a memória, né? Lá existe uma previsão normativa de uma petição intermediária que é chamada de pedidos de quinhão. Pedidos de quinhão. Vocês veem que o artigo não fala como elaborar a petição, mas você tem aí uma liberdade para fazer a petição, desde que se respeite, obviamente, o prazo legal. Né? Eu posso falar aqui para você, e aí eu vou voltar aqui, se não me falha a memória, artigo 363 também do CPC, 363. No artigo 363, nós temos, dentro da previsão da audiência, para falar a verdade, no 364, uma previsão aqui no parágrafo 2º das alegações finais em forma de memoriais escritos. Então, essa petição aqui, ela é extremamente importante. Né? Então, as razões finais de um processo, artigo 364, parágrafo 2º, vou até acrescentar ele aqui para vocês, é um exemplo básico de petição intermediária. Não tem forma expressa no código, mas você tem que fazer essa petição e aí vem do advogado qual é o bom senso dele para fazer essa petição. Quanto mais organizada for a petição, melhor para o seu cliente. Então, e é isso que eu quero com essa aula aqui. Ensinar uma estruturação de uma petição que possa ser utilizada, né, como qualquer modalidade de petição intermediária. Relembro a vocês que a contestação é uma modalidade de petição intermediária, né, a contestação. A réplica também, que eu vou estudar hoje com vocês, mais no final da aula. E nós temos ainda os recursos em geral, que são petições intermediárias. Então, se vocês veem no artigo 1010 do CPC, lá fala os requisitos da apelação. E aí, cuidado, tá? A apelação, quando a gente fala de recursos, todos os recursos têm uma forma legal de interposição. E isso é um pressuposto recursal genérico objetivo. E respeitar essa forma legal é essencial sob pena de inadmissão do recurso. Então, quando a gente fala de uma petição de apelação, olha aqui, ó, eu tenho um roteiro normativo da petição de apelação. Eu tenho que endereçá-la ao juiz de primeiro grau, tem que ter o nome, qualificação de partes, tem que ter a exposição do fato e do direito, tem que apresentar o erro cometido pelo juiz, que são as razões de reforma ou de invalidação da decisão, e eu tenho que apresentar o pedido de nova decisão. Certinho, gente? Então, eu estou mostrando isso para vocês, que os recursos, ele tem forma legal de interposição. Então, vamos lá. Artigo 1016, fala do agravo de instrumento. Olha aqui, o agravo de instrumento mostra-se o que tem que ter na petição de agravo de instrumento. O 1017, os documentos que devem instruir o agravo de instrumento. Aqui, o 1021 fala do agravo interno. O que tem que ter na petição do agravo interno? Na petição do agravo interno, impugnará especificadamente os fundamentos da decisão. Então, aquilo que eu falei, em geral, para petições intermediárias,
não se aplica para recursos, porque os recursos, a exemplo da petição inicial que está prevista no artigo 319 do CPC, eles também têm modelos normativos. O artigo 1023 fala dos embargos de declaração, ó, certinho? O 1027 não fala, mas seria o recurso ordinário. O 1029 fala os requisitos da petição de recurso especial e extraordinário. Então, aqui, ó, recurso especial e extraordinário tem que ter exposição de fatos de direito, demonstração do cabimento, razões do pedido de reforma e invalidação, e ainda os parágrafos. Primeiro, né, de sítio jurisprudencial, e vai seguindo assim por diante. Então, muita atenção, que eu já estou ajudando vocês a como fazer recursos num futuro próximo. Tá bom, senhores? Como fazer o recurso? Sim, eu vou mostrar para vocês como fazer também a classificação dessa petição. Tá? Normalmente, os JEs, eles simplesmente classificam as petições como petição, ou petição incidental, né, ou petição intercorrente. No EPROC, eles chamam de petição intercorrente, no PJL, eles chamam de petição incidental. E aí, você tem que saber qual é o tipo de petição para classificar essa petição para o juiz e para os servidores públicos. E isso eu vou mostrar no próximo passo da nossa disciplina, né? Então, quando eu venho aqui e trato para vocês exemplos de petições intermediárias ou incidentais, esses exemplos seriam um exemplo enunciativo de petições. Elas não excluem todas as petições, mas eu tenho que mostrar para vocês o que seria cada uma delas. Primeiro, nós temos a petição de emenda da inicial, não é isso? Para cumprir os requisitos do artigo 319, 320 do CPC, e ainda o artigo 106, né, quando o advogado em causa própria não informa o endereço onde deva receber suas intimações, né, o prazo dela, eu vou indicar aqui para vocês, é uma petição cujo prazo é dilatório, então você pode pedir prorrogação ao juiz, né? Então isso é importante vocês saberem, porque a jurisprudência fala que a emenda não é peremptória. Vocês podem fazer um aditamento da inicial na forma do artigo 329, sem prazo, né? Quando você quiser alterar pedido ou causa de pedir, relembra vocês que antes da citação do réu, você não precisa de anuência do réu. E tem que ser antes da decisão de saneamento, porque depois da decisão de saneamento não há mais possibilidade de aditamento da petição. Quando você tem uma citação não cumprida e a petição que informa o novo endereço do réu ou do executado para fins de citação também é uma petição incidental, tá? E ela também tem prazo dilatório. Então, eu estou mostrando para vocês quais são as petições, se ela tem prazo dilatório ou não. Quando o autor pede diligências para localizar o endereço do réu ou do executado, né? Então, ele pede expedição de ofício eletrônico ao Infojut, da Receita Federal, o Infoseg, da Secretaria de Segurança Pública, o CIEL, que é o Sistema Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, o Bacenjude, que é o sistema do Banco Central, ou você pode solicitar ofícios físicos desses órgãos. Né? Quais seriam os órgãos? Ao CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego, né? Do Ministério do Trabalho, o CNIS, vou escrever aqui, do Ministério do Trabalho. Para que serve? Vou até colocar aqui, descobrir vínculos empregatícios. O CNIS do INSS, para que serve? Para descobrir vínculos empregatícios, valor das contribuições sociais vertidas ao INSS. Isso aqui serve, inclusive, para você verificar uma estimativa de renda de profissionais autônomos, de contribuintes individuais. Empresa empregadora, né?
do réu, que aí eu estou falando de pessoa jurídica de direito privado, fazendas públicas, né? E aí eu vou pôr entre aspas aqui, empregadoras, entre aspas, de servidores públicos, respectivamente. Tá claro, senhores? Então, quando você peticiona, inclusive para abrir uma conta ou informando uma conta, né? Isso é uma petição incidental. Então, eu posso falar assim, informações de contas correntes para depósito. Também seria outro exemplo de petição intermediária, ou para oficiar banco a abrir conta corrente em ação de alimentos. Certo, senhores? Esses são exemplos. Relembro a vocês ainda que, como petição intermediária, nós temos a petição de cancelamento da audiência de conciliação. Né? É obrigatório que o autor na petição inicial tenha declarado que ele não deseja se submeter à autocomposição. Tá? Volto a falar aqui, basicamente, eu tenho um prazo peremptório e preclusivo, porque o prazo mínimo de protocolo dessa petição é 10 dias antes da audiência de conciliação. Se ele não protocolizar essa petição e ele não comparecer na audiência, né, a parte que não vai à audiência sem motivo justificado, ela pode ser, como se diz, condenada por ato atentatório à dignidade da jurisdição e ser multada dentro de um processo. Relembra vocês que outro exemplo de petição intermediária é a contestação ou reconvenção, que foi objeto de aula, né, anterior. Nós já temos, inclusive, essas aulas gravadas no YouTube, né, e são tanto a primeira parte quanto a segunda parte. E aí eu declaro claramente para vocês que é preclusivo e peremptório. Então, não percam, em hipótese alguma, esses prazos que eu estou aqui arrolando como peremptórios e preclusivos. A réplica à contestação também é chamada de impugnação à contestação. No Código de 73, ela era chamada de impugnação. No Código de 2015, ela passou a ser chamada de réplica. Na prática, não importa se você chama ela de réplica ou de impugnação. Em ambos os casos, o juiz vai conhecer como se fosse esse ato processual. Saliento para vocês que, se houver reconvenção na contestação, junto à réplica, vocês vão ter que apresentar a contestação à reconvenção, simultaneamente, tá? Sob pena de preclusão com relação à contestação à reconvenção, e automaticamente pode haver a incidência de revelia. Eu chamo a atenção de vocês também sobre o que nós chamamos de impugnação ao cumprimento de sentença. Vocês estão no 7º período, não é isso? Estão estudando processo civil 3. Vocês sabem que a impugnação ao cumprimento de sentença é uma petição incidental protocolizada dentro dos autos do cumprimento de sentença, em que o executado se opõe à execução. Tá? O prazo é peremptório preclusivo, não é isso? Mas só cabe na execução de títulos judiciais, tá bom? Porque quando versa título executivo extrajudicial, a forma de impugnar a execução é por meio de embargos à execução, que se faz por dependência ao processo de execução autônoma. Né? Então, muita atenção. E, ao fazer por dependência, os embargos à execução não é uma petição, ou não são uma petição intermediária, eles são, de fato, uma petição inicial, são petições iniciais, da mesma forma que o embargo de terceiro. Tá claro, gente? Seguinte, quando a gente fala de petição de especificação de provas, a especificação de provas, ela se aplica na forma do artigo 348 do CPC, quando o réu não se manifesta sobre a petição inicial no prazo legal, havendo citação válida, e necessariamente não há os efeitos da revelia. E quando não ocorrem os efeitos da revelia? Quando está prevista uma das hipóteses do artigo 345 do CPC.
tá? Não vou olhar ali aqui, se vocês quiserem, vocês vão lá. Na prática, né? E aí, pelo menos do Fórum de Belo Horizonte, especialmente a Justiça Comum Estadual em Minas Gerais, é muito comum, tá? O juiz, por prática viciada, abrir vista para se apresentar a especificação de provas, né? Então, por mais que o autor tenha especificado as provas detalhadamente na petição inicial e o réu também tenha feito na contestação, é comum ele abrir vista novamente para a especificação de provas. E a jurisprudência fala que se ele faz isso, você pode, inclusive, alterar as provas que anteriormente você tinha requerido. Saliento novamente que é uma petição muito simples, é uma petição de uma folha, no máximo 2, em que você vai requerendo as provas e apresenta justificativa para cada instrumento probatório que foi solicitado. É assim que você faz a especificação de provas. Quando a gente fala de formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, nós temos aqui um prazo dilatório até o início da perícia, tá? Então, você pode falar que vai apresentar os quesitos até o início da perícia, mas eu adianto para vocês o seguinte, que não é bom perder esse prazo, tá? Então, o prazo judicial é de 15 dias, mas o juiz pode fixar outro prazo, né? E essa é uma petição muito difícil de se fazer, porque ela envolve conhecimento técnico, né? Então, a formulação de quesitos envolve, como eu diria para vocês, que você tenha um mínimo de conhecimento naquela área, ou seja, um advogado que sabe atuar em erro médico, sabe formular perguntas adequadas para uma perícia médica. Um advogado que sabe atuar numa ação, num pedido de interdição, ele também sabe formular esses quesitos. Numa ação demolitória, talvez seja necessário um conhecimento de engenharia civil para formular os quesitos. Então, muita atenção. E é por isso que é importante a gente ter o assistente técnico, porque além dele apresentar o parecer técnico, ele também ajuda na formulação dos quesitos. Tá claro? Saliento para vocês aqui. E para pagar os emolumentos periciais de um processo, você também faz por petição intermediária. E aí eu indico que a juntada de um rol de testemunhas na forma do artigo 357, parágrafos, ele também se dá por petição intermediária. Eu explicito para vocês essa petição intermediária pelo seguinte motivo. O prazo é peremptório, prazo peremptório. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Não. Então, vamos puxar ele aqui, prazo peremptório preclusivo. Em regra geral, ele é de 15 dias, né? Da intimação da decisão de saneamento, ou caso o juiz fixe outro prazo, vocês deverão cumprir esse prazo que o juiz vier a fixar. E caso o juiz marque a audiência de saneamento, aí o rol tem que ser apresentado na audiência sob pena de preclusão. Tá bom, gente? Essas testemunhas, elas têm que ser qualificadas, e muita atenção, com 8 itens de qualificação. 8 itens de qualificação. Aqueles 6 de pessoa física que eu ensinei para vocês, o nome não conta. Então, tem que ter a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o RG, o CPF, o endereço residencial, o CEP, o e-mail. E ainda tem que ter também o endereço laboral de onde ela trabalha e o telefone da testemunha. Esses são os elementos de qualificação de testemunhas, com 8 itens de qualificação de testemunhas. Vocês têm todas as possibilidades para uma eventual intimação por oficial de justiça, mesmo sabendo que quem faz a intimação da testemunha na forma do artigo 455 do CPC atual é o advogado. Claro, gente? Quando a gente fala de manifestação sobre o laudo pericial ou juntada do parecer técnico que foi feito pelo assistente técnico, senhores, e aí que tem a previsão normativa desse ato processual,
nós estamos falando de prazo peremptório e preclusivo. Tá bom, gente? A jurisprudência fala que se você junta o parecer técnico fora do prazo, esse ato processual vai ser desentranhado do processo. Então, por favor, não percam esse prazo. E muito importante aqui, tá? Muito importante, nós temos os memoriais escritos. Perdão, antes de entrar nisso, quando a gente fala de manifestação sobre o laudo pericial, é o local onde a gente pode apresentar os quesitos complementares, aqueles que são respondidos por escrito, ou os quesitos esclarecedores, que são aqueles quesitos que envolvem a intimação do perito para comparecer em audiência de instrução e responder oralmente os quesitos esclarecedores, tá bom? E agora sim, vamos lá, por partes. Os memoriais escritos são também chamadas de alegações finais em forma de memoriais escritos. Elas estão previstas naquele artigo 364, parágrafo 2º, e é uma petição mais elaborada. E por que ela é uma petição mais elaborada? É uma petição incidental mais elaborada. Por quê? Com os seguintes elementos. Então, você vai ter, obviamente, quais seriam os elementos? 2 pontos. 1, tem o endereçamento, com número de autos, certo? 2, tem preâmbulo, qualificação das partes, mas com título da petição. E aí, qual é o título da petição, Eduardo? Memoriais escritos ou alegações finais em forma de memoriais escritos. O que eu estou mostrando desses nomes aqui, esses nomes, são as classificações das petições junto ao PJE, né? Então, você tem uma descrição de petição. Quando não aparece essa descrição, você coloca simplesmente petição, né? Então, além do preâmbulo com o título da petição, vocês vão ter ainda 3, indicação da tempestividade das alegações finais. Além da tempestividade, 4, vão ter ainda a apresentação da síntese da demanda. E quando você fala síntese da demanda, é resumo da petição inicial, da contestação, da decisão de saneamento e ainda da audiência de instrução e julgamento, tá? Vocês têm que fazer isso. Síntese da demanda. Depois que você apresentar a síntese da demanda, você vai apresentar o quê? Os elementos, apresenta os elementos probatórios relevantes para a prolação de sentença a favor de seu cliente. É comum, inclusive hoje em dia em tempo de PJE, você tirar cópia de documentos com indicação do ID e transcrever na petição. Você põe só a página do documento que te importa. Além disso, você transcreve, e aí eu vou pôr transcrever, em aspas, depoimentos de testemunhas, e ainda pode, porque falando transcrever, esse transcreve pode ser o quê? Digitaliza os depoimentos de testemunhas, ou ainda você pode fazer também o quê? A digitalização de parte do laudo pericial ou dos pareceres técnicos. Então, você faz
uma síntese, né, dos elementos probatórios para que a sentença seja favorável a você. Depois do item 5, você vai para o item 6. E no item 6, você vai apresentar, então, dentro de alegações finais, os fundamentos jurídicos mais relevantes para a prolação de sentença a favor do seu cliente. Estou aconselhando a vocês, tá? E essa transcrição, você pode fazer transcrição de dispositivos legais, não é isso? Jurisprudência de tribunais superiores e do segundo grau de jurisdição daquele juízo, ou seja, você já está indicando para o juízo que existe precedente no próprio tribunal, né? E se tiver, vocês podem colocar o quê? Precedentes judiciais e ainda, em menor grau, vou até pôr aqui, em menor grau, vocês podem apresentar posicionamentos doutrinários sobre o assunto. Depois, cara, esse item 6, estou falando para vocês que é uma petição mais elaborada, né? 7. Você apresenta os pedidos da petição inicial ou da contestação barra reconvenção. Eu, particularmente, eu falo assim, reitero os termos da petição inicial e solicito a apreciação expressa dos seguintes pedidos. Então, eu faço uma repetição dos pedidos da inicial. Então, você reitera os pleitos anteriores, transcrevendo os pedidos da petição da contestação barra convenção. Para que você faz isso em petição de alegações finais ou memoriais escritos? Senhores, para facilitar o juízo e o julgamento da causa. É para isso que serve. E é assim também, mais ou menos assim, que se faz memoriais escritos em tribunais. Nunca caiu no exame de ordem alegações finais cíveis em forma de memoriais escritos, pelo menos não até esta data de hoje. Mas no processo penal, é muito comum se cobrar essa petição. É muito comum se cobrar essa petição. Tá bom, gente? Então, muita atenção com isso, tá? Porque ela pode cair no exame de ordem civil brevemente, já que até hoje não caiu. E a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado frequentemente petições que não caíram no exame de ordem. Aí, quando a gente vai para a regra geral, aqui, quase todos os recursos são feitos por petições intermediárias. E todos os recursos têm prazos peremptórios e preclusivos, tá bom? Eu indico isso para vocês, tá? Então, prestem muita atenção. Os recursos, eles têm classe da petição no PJE, certo? E tem uma legal de interposição. Então, se você desrespeitar o roteiro, o desrespeito ao roteiro legal pode ensejar a inadmissão do recurso em juízo de admissibilidade negativo. Tá? Então, chama a atenção de vocês. Nosso objeto aqui de aula hoje não é recursos, né? Não faz parte esse conteúdo da matéria, mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Roteiro normativo dos recursos são, primeiro, o artigo 1010 é o roteiro da apelação, o artigo
é o roteiro do recurso inominado dos juizados especiais. O agravo interno tem como roteiros os artigos 1021, parágrafo 1º, que eu já falei aqui hoje. Opa! 1021, parágrafo 1º e 1010. O recurso ordinário constitucional tem roteiro no 1010 e as hipóteses de cabimento no 1029, né? E o roteiro do recurso especial extraordinário estão no artigo 1029. Tá claro, senhores? Agravo em res segue o roteiro também do 1010. E eu falo para vocês que vocês já fizeram essa disciplina, que aqui você tem que impugnar especificadamente a decisão de inadmissão do recurso especial extraordinário, não é isso? Com base em ausência de pressuposto recursal. Esse significa que o mérito desse recurso é o juiz de admissibilidade do recurso especial extraordinário, né? O roteiro do embate de divergência está nos artigos 1010 e 1029, parágrafo 1º do CPC. Porque é obrigatório fazer o quê? A demonstração analítica do dissídio. Toda contrarrazão de recurso ou contraminuta de agravo, que é assim que a gente chama contrarrazão de agravo, é por petição intermediária. E aí eu aconselho mais ou menos essa forma aqui das alegações finais, tá? Então, em razões de recurso, ver alegações finais escritas, relembrando o teor da decisão recorrida pela contraparte. Então, ver roteiro de alegações finais. Então, seria mais ou menos essa mesma forma aqui de alegações finais em forma de memoriais escritos. Tá claro, gente? Só que você não precisaria fazer a reiteração dos pedidos, porque você precisaria simplesmente encontrar razões, né? Pugnar pelo não conhecimento ou improvimento do recurso. É só esse o pedido das contrarrazões, porque é uma petição de elisão. Petição de elisão de recurso. Além disso, quando a gente fala de embargo de declaração, senhores, embargo de declaração é uma petição incidental endereçada ao juiz com indicação do vício de omissão, obscuridade, contradição ou inexatidão material. Tá bom, gente? E recursos, o roteiro dela está aqui, ó, também no artigo 1023. Quando a gente fala de recursos de legislação especial, né, que são embargos de execução fiscal, apelação, eu aconselho como roteiro, sempre roteiro desses recursos, o artigo 1010 do CPC, que é o roteiro da apelação. Então, vocês sempre vão aplicar ele subsidiariamente. Vocês estão notando que eu estou ensinando a vocês a fazer todas as petições do processo civil e esses roteiros aqui podem ajudar também no processo penal e na justiça do trabalho. E agora, né, claramente, nós vamos continuar nossos trabalhos indicando, né, o roteiro das petições intermediárias. Então, agora sim, eu vou começar o roteiro. Vamos lá, gente. Roteiro sugerido para petições incidentais. É parecido com o da contestação, mas é menos formal, tá? Agora, se for um recurso, aí ele é mais formal, tá claro, gente? Eu tenho mais uma questãozinha aqui, ó, que eu vou colocar aqui. A, B, C, D, K, L, M, N. Petições incidentais em processo de execução. Ou seja, então aqui, a petição de cumprimento de sentença é uma petição incidental com requisitos previstos no artigo 524 do CPC.
Tá? Se você requer a substituição de bem penhorado, é uma petição incidental. Essa aqui eu vou precisar relembrar o artigo 850 isso. Vamos ver. Penhora de créditos, não é isso não. Penhora de ações, penhora de empresa, percentual, penhora de fundos, não. Onde está essa petição? Você tem como fazer o pedido de substituição de bens penhorados, né? Então, a penhora online está aqui. Aqui, para você impugnar uma penhora online, é uma petição incidental. Então, vamos lá. Impugnação de penhora online. Quando penhora salário, né? Então, você vai lá no artigo 854 do CPC. Essas possibilidades. Quando você impugna a avaliação feita em execução, também é petição incidental, né? Então, nós temos várias petições dentro do processo de execução. Entre elas, uma muito importante que é chamada de exceção ou objeção de pré-executividade. Falando aqui para vocês, é petição incidental. Isso aqui está previsto na doutrina, tá? Em que você alega a ausência de um ou mais requisitos do processo de execução, matéria de ordem pública que o juiz poderia conhecer de ofício. Então, dito isso, vamos aqui, depois de ter relembrado essas matérias, e eu vou falar mais um aqui, porque eu gosto de relembrar, MNO. Se você formular um requerimento de tutela provisória, não importa se é de urgência, evidência, né, incidente dentro do processo provisório, então vai estar lá no artigo 294 e 295 do CPC, as possibilidades de tutela provisória incidente. Então, ela também se formula por requerimento incidental, a petição em caráter incidental. Tá claro, gente? Então, tutela provisória também seria uma modalidade de petição incidental. Se ela for antecedente, não é isso? A antecedente seria por petição inicial. Claro, gente? Então, requerimento de tutela provisória incidente dentro do processo é por petição incidental, a tutela provisória antecedente é por petição inicial. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Dito isso, e depois de feitas essas considerações, vamos às disposições práticas, né, das petições incidentais ou intermediárias. Primeiro, você indica o endereçamento, sempre inicia por endereçamento, sem ponto final, e aí eu dei exemplos aqui de endereçamento da Justiça Comum Estadual, né, utilizando a teoria do juízo, ou aquele endereçamento clássico de petições, né, que seria, excelentíssimo senhor juiz de direito, indica o número da vara, tem que pôr o número da vara, tá, gente? E tem que ser a vara certa, para não dar problema. Tem que pôr o tipo de vara civil, se é vara de família, se é vara de sucessões, né, e aí indicar a comarca. Se for Justiça Comum Federal, já falamos, né, isso não tem muitos problemas. Aqui tem um exemplo para vocês. Excelentíssimo senhor juiz federal da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, tirei esse exemplo. Falamos ainda de endereçamentos para PCOs, falamos quais eram os PCOs, isso quando a gente falou antigamente, já em contestação, não é isso? E ainda falamos de endereçamento de PCOs, né, de petições intermediárias em processos de competência dos tribunais superiores. Ou seja, aqui, um agravo interno, entra aqui, agravo interno. Claro, senhores? Então, você já pode automaticamente usar esse agravo interno dentro de um processo entrante no STJ. Embargos de declaração também. Sim. Embargos de divergência também seria protocolizado dessa
Então, esses seriam os endereçamentos para os tribunais superiores, e especialmente recursos, né? Quando a gente fala de processos incidentais no Supremo Tribunal, você pode falar de contestação em reclamação ou mesmo em ação rescisória, né? Você pode apresentar informações em controle central de constitucionalidade, pode ainda fazer agravos internos, embaixo de declaração, embaixo de divergência no Supremo Tribunal. Relembro que não tem ponto, já falei isso hoje, né? E aí você tem que saltar de 3 a 5 linhas e indicar os autos do processo. E falar qual é a classe da ação ou do recurso junto ao cartório distribuidor, tá bom? Depois que você faz esse endereçamento, você passa a saltar mais uma ou duas linhas e começa o preâmbulo. E preâmbulo de petição intermediária nunca tem qualificação, perdão, nunca não, quase nunca tem qualificação, quase nunca tem qualificação. E aí eu fiz um roteiro aqui para vocês, em que seria assim o endereçamento da petição, né? O preâmbulo da petição. Você põe o nome da parte, coloca a posição em que ela ocupa, se ela é autor, réu, exequente, executado, oponente, oposto, reconvinte, litis denunciado, processo assistente processual, e aí você coloca, já qualificado no processo sem epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por seu procurador abaixo-assinado, que receberá as intimações no endereço completo, ou endereço e-mail do escritório, se a petição incidental for de réplica ou o recurso no exame de ordem. Tá claro, gente? Se for petição prática normal, você aí não precisa colocar isso, porque o timbrado substitui a indicação do endereço e e-mail. E aí, no finalzinho, expor e ao final requerer o que se segue. Tá claro, gente? Muito simples, muito tranquilo, sem problemas aqui. Quando nós falamos de exceções, essas exceções desse preâmbulo envolveriam, muita atenção, tá? A indicação do nome in iuris do ato processual. Quais são aquelas manifestações que têm nome in iuris? Muita atenção, a gente volta lá para cima. Os recursos, você tem os nomes dos recursos, embaixo da declaração tem nome, contra-razão põe o nome, embaixo de divergência tem nome. Então, todos os recursos têm agravo in res ou in rex, né? Agravo em recurso especial extraordinário, recurso ordinário constitucional, todos eles têm agravo interno, recurso nominado, apelação, e aí temos nome in iuris, né? Requerimento de tutela provisória e incidente, cumprimento de sentença, nome in iuris, impugnação a penhora online, impugnação à avaliação, exceção ou objeção de pré-executividade. Esses são os nomes in iuris das decisões. Alegações finais em forma de memoriais escritos, né? Manifestação sobre o laudo pericial, juntada de testemunhas, formulação de quesitos de perícia. Então, quando você fizer esse tipo de preâmbulo, aí você coloca aqui, ó, nessa parte, em maiúsculas e negrito, o nome in iuris do ato processual. E aí você pode utilizar outra formatação do preâmbulo, colocando no feito onde contém direitos, com o nome da contraparte, posição que ela ocupa, outrora qualificada, essa parte, né, pelos seguintes fundamentos de falta de direito. E prestem muita atenção, eu tenho duas exceções em que, na petição incidental, haverá qualificação. Né? Quando você formula uma petição incidental de habilitação de parte, essa habilitação pode se dar por sucessão, né? Sucessão causa mortes. Uma parte morreu e o direito é transmissível, ou por ato inter vivos, ou seja, se eu alienei, se eu vendi o objeto litigioso da ação, então aquele comprador ele pode se habilitar no processo também, tá bom? Em substituição da outra parte. Ou uma habilitação simples, por exemplo, o réu quer ter acesso ao processo do PJE antes da audiência de conciliação. Se ele quer fazer isso,
ele faz uma petição de habilitação, se qualifica, junta a procuração e declaração de pobreza, né, se for o caso, e aí pede para ser habilitado no PJE. Então, essas exceções que precisam de qualificação sempre são acompanhadas de instrumento de mandato, que é a procuração. Aqui é a procuração. Tudo bem até aqui, gente? Então, seguindo. Tudo isso, vamos seguindo os trabalhos, tá? Também no caso de indicação de um assistente, quando o assistente intervém com interesse jurídico para auxiliar uma das partes no resultado favorável da demanda. Então, esse assistente é uma modalidade de intervenção terceira, se não me falha a memória, vai estar lá nos artigos 119 até o 124 do CPC. Eu posso até conferir, mas eu acho que tá? Ele também, quando ele apresenta esse pedido de intervenção como terceiro juridicamente interessado, obviamente ele tem que se qualificar para, caso o juiz defira, para ele ser incluído perante o cartório distribuidor como parte naquele processo. Depois que terminou o preâmbulo da petição, que é o item 2 da petição, né, nós temos o próximo tópico, que é a preliminar de tempestividade daquele ato processual. O elemento é sempre facultativo, porque cabe ao juiz analisar a tempestividade dos autos, fiscalizar, a outra parte pode conferir, mas é interessante que vocês façam essa preliminar de tempestividade se o ato processual for peremptório. Tá? Então, eu aconselho sempre que o ato for peremptório, para evitar uma restrição por intempestividade daquele ato processual. Tá bom, senhores? Então, você descreve a tempestividade, né? Inclusive no exame de ordem, para mostrar que o avaliador verifica que você tem esse conhecimento técnico sobre o prazo. E você tem que indicar o prazo. E aí eu trouxe um modelo para vocês, né? Esse modelo sugerido de preliminar, que estaria aqui sobre a tempestividade. E aí agora vem a parte, a meu entender, mais importante da petição intermediária, que são os fundamentos fáticos e jurídicos da petição intermediária. São os fundamentos fáticos e jurídicos. E aqui é importante você saber um erro muito comum de prática, especialmente para aquele advogado que ainda não tem vivência na prática jurídica, ou mesmo um estagiário que está começando no escritório de advocacia, que você tem uma ordem de apresentação de elementos na petição intermediária. Isso segundo a prática forense. Em primeiro lugar, vou colocar aqui, em primeiro lugar, obviamente, depois do preâmbulo, depois do endereçamento do preâmbulo e da tempestividade, se tiver, o advogado deve apresentar os fundamentos fáticos dos requerimentos da petição inicial. Primeiro, ele expõe, né, as pendências procedimentais e os elementos para que ele depois apresente seus requerimentos. Então, primeiro, você faz o fundamento fático, depois você apresenta o fundamento jurídico, depois do fundamento jurídico, aí vocês vêm com os requerimentos. Tá bom, senhores? E, às vezes, existem vários requerimentos simultâneos e você pode apresentar subtópicos na petição. Por exemplo, da penhora do apartamento. 2. Se acaso indeferida a penhora do apartamento, eu requeiro a penhora dos frutos cíveis do apartamento. Porque a gente sabe que se um bem é penhorável, você tem bens absolutamente impenhoráveis e bens relativamente penhoráveis. Então, você pode seguir nessa ordem. E depois você pode apresentar os requerimentos em ordem subsidiária ou mesmo sucessivo. Tá claro, gente? Então, é obrigatório apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos da petição intermediária, salvo quando for diligência
óbvia para o trâmite procedimental. O que você não tem que fundamentar? Por exemplo, o réu mudou de endereço, você já sabe o novo endereço, então você fala, tomando ciência que o réu alterou sua residência ou domicílio, requer a citação no endereço que segue. Põe o endereço e acabou. Né? E aí você indica a modalidade de citação que você deseja sempre. Tá bom, gente? Quando a gente vai para os requerimentos, que é elemento obrigatório sempre, às vezes você põe um tópico dos requerimentos, saliento que em petição intermediária, em regra, não se tem pedido, não é isso, senhores? Só tem requerimento, salvo aquelas que reiteram os pedidos da inicial, da reconvenção, ou mesmo nos recursos, porque recurso tem pedido recursal. Então, como modelo gerido, eu falo, faço o exposto, tanto requer, ou faço o exposto. E aí vocês coloquem a concordância verbal. Por exemplo, 2 pontos, requerem, seria um exemplo de respeitar a concordância verbal na petição intermediária. E aí vocês colocam todos os requerimentos que eles podem ser cumulados ou subsidiários. Subsidiário, primeiro requerimento principal, se o juiz referir ele, aí você vai para o segundo, que é o requerimento secundário. Tá claro, senhores? Relembra vocês que se for recurso à petição intermediária, antes dos requerimentos devem ser formulados os pedidos recursais imediatos, que eu já ensinei para vocês no início desse semestre. Relembra quais são os pedidos recursais imediato, né? Imediato, conheça e provimento aos pedidos recursais, esses são os pedidos, vamos para os imediatos, você tem reforma, é isso? Reformar, invalidar, cassar, integrar ou esclarecer. Esses são os pedidos de todos os recursos e eu coloquei aqui só para relembrar para vocês. Bom, gente, e depois desses elementos, na petição intermediária, você ainda tem o fechamento, né? E esse fechamento, relembra vocês que não pode haver a identificação no exame de ordem, né? É elemento obrigatório, mas não tem previsão nenhuma, em nenhum artigo do Código de Processo Civil, então sem previsão no CPC, estou generalizando mesmo, e aí você tem que pôr nestes termos pré-deferimento, cidade, data, advogado ou AB. Tá bom, gente? Não identificar para não zerar a petição no exame de ordem. E esses são os elementos, o roteiro prático para vocês de uma petição intermediária. E agora nós vamos para a previsão normativa da réplica, também conhecida como impugnação à contestação. Só conferindo aqui. Então, vamos lá. Quando nós estamos numa réplica, gente, a réplica também é uma petição que não cabe sempre, apesar de que, na prática, o juiz sempre, não é nem juiz, o escrivão sempre abre vista para o autor para impugnar a contestação. E por que ele faz isso? Ele faz isso, senhores, porque existe a capacidade de ato ordinatório para isso. Então, existe uma delegação do corregedor para que o escrivão emita por ato ordinatório a abertura de vista para réplica. Na teoria, só cabe réplica ou impugnação à contestação em duas hipóteses. Na do artigo 351 e na do artigo 350. Então, o artigo 351 prevê, no prazo peremptório de 15 dias, que se o réu alegar uma defesa processual, o autor terá que se manifestar sobre ela no prazo de 15 dias, permitindo a produção de prova. Primeiro caso de réplica. Segundo caso de réplica, artigo 350 do CPC. Se o réu alegar na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo a produção de prova.
Então, se apresentar uma defesa de mérito indireta na contestação, o autor tem que se manifestar sobre ela. E esses são os dois casos legais de réplica ou de impugnação previstas no CPC. Volto a falar uma observação final aqui, observação, que na prática o escrivão, por ato ordinatório, abre vista para o autor impugnar a contestação. Tá joia? A contestação. Muitíssima atenção. Ato ordinatório é aquele previsto, né, no artigo 3, parágrafo 4 do CPC, né, foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, está previsto, se não me falha a memória, no artigo 93, inciso 14 da Constituição da República, de 88, que objetiva o quê? Outorgar celeridade ao procedimento. Otorgar celeridade ao procedimento. Então, ele não lê a contestação para abrir vista. E, na prática, ele sempre abre obrigatoriamente essa vista. Abre vista obrigatória e automática para o autor na contestação. Tá? Então, isso é uma observação prática para vocês. E agora, na última parte da nossa matéria, antes de abrir para as perguntas, eu vou falar sobre a generalidade de réplicas ou impugnações à contestação. Tá joia? E eu vou escrever aqui em minuto, com ou sem contestação à reconvenção. Tá bom, gente? Que existe a possibilidade. Já tínhamos falado essa observação prática anteriormente aqui, então eu vou colocar aqui. Mais bem feitinho, né? Falei para vocês que a réplica tem prazo peremptório para 15 dias úteis, né? A contar da intimação por ato ordinatório, é isso? Da vista sobre a contestação. Tudo bem? Falamos que a réplica pode estar acompanhada de reconvenção, de contestação e reconvenção, né? E aí, o que nós temos? Dentro da petição de réplica, né? Aqui, vamos subir aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que seria a réplica? Eu viria primeiro com o endereçamento, traria o endereçamento, depois do endereçamento, indicaria o número dos autos do processo, tá? Faria o preâmbulo, mas aí eu faria esse preâmbulo aqui, falando que eu estava apresentando uma réplica à contestação, uma impugnação à contestação, e contestação à reconvenção, no feito onde contém direitos com a parte, faria uma preliminar de tempestividade, de acordo com esse modelo aqui, né? E depois desse modelo, eu entraria em primeiro lugar, me manifestaria expressamente sobre as questões processuais alegadas pelo réu na contestação. Artigo 337. Depois delas, um tópico para cada, aí eu entraria nas questões de mérito. E aí eu ia analisando todas as matérias em que foram apresentadas defesas de mérito indiretas. Tá? E aí eu falaria de cada uma. Se por acaso o réu não cumpriu o ônus da impugnação específica de cada fato, eu falaria em qual parte ele estaria revel e por que ele estaria revel. Depois entraria com o pedido, né, da réplica, né, o pedido da réplica, que seria necessariamente o quê? Reitera totalmente os termos da petição inicial. E eu vou mostrar isso para vocês. E aí faria o fechamento da petição. Agora, muitíssima atenção. Se tiver reconvenção, depois dos fundamentos fáticos e jurídicos e antes dos requerimentos, abrir um tópico da contestação à reconvenção. Nesse tópico da contestação à reconvenção, eu ia seguir o roteiro normativo do artigo 335 ao 341. E eu ia utilizar, obviamente,
uma manifestação. Eu poderia apresentar defesa processual à reconvenção, né? Falaria ainda sobre todos os fatos alegados na reconvenção, ônus de impugnação especificada, e apresentaria ainda os fundamentos jurídicos contrários à pretensão, né, do réu reconvinte. Saliento para vocês que, segundo a doutrina majoritária, né, que não alguns autores excepcionais que falam que cabe, mas na prática e pela doutrina majoritária não cabe reconvenção de reconvenção. Então, seria o caso do réu, do autor, perdão, na réplica, além de apresentar contestação à reconvenção, apresentar mais uma reconvenção ao réu. Gente, a doutrina fala que se ele quisesse formular mais pedidos, eles tinham que ter apresentado esses pedidos todos na inicial. Tá bom, gente? Então, não é possível apresentar reconvenção de reconvenção em réplica. E aí, quais seriam os modelos do pedido de réplica? Muita atenção, vamos lá. É simplesmente você reiterar os pedidos da petição inicial. Faz seu exposto, reitera totalmente os pedidos inicial. Só isso, né? Depois desse pedido, eu relembro a vocês que você pode formular pedido de elisão à reconvenção, né? No tocante à reconvenção, pede sejam julgados improcedentes seus pedidos, né? Condenando o reconvinte nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção. Claro, gente, você não vai ter como formular novos pedidos reconvencionais. Finalmente, depois desses pedidos da réplica, você vem com algo que eu aconselho a todos os meus alunos, que é a apresentação da especificação de provas. Então, você já apresenta as especificações de prova. Por que eu falo isso? Que é o melhor momento para você identificar quais são os pontos controvertidos sobre os quais deve incidir o que é a atividade probatória. Né? Ou seja, falando o quê? Você sabe qual é a sua petição inicial, deu a contestação e você impugnou a contestação. Né? E o ponto controvertido é a oposição entre um fato alegado na petição inicial e um fato refutado na contestação. Na hora que você analisa esses dois pontos, a alegação, a causa de pedido inicial e a refutação, a defesa de mérito na contestação, automaticamente você identifica o ponto controvertido e, ao identificar o ponto controvertido, você já requer a prova essencial para você fazer a prova do fato constitutivo do seu direito na condição de autor. Tá bom? E lembre-se que você tem que justificar de maneira sintética o porquê daquele requerimento de prova. Isso já na especificação de provas, tá? Então, requerimentos finais de réplica, que eu estou mostrando aqui para vocês. Você faz aquele fechamento de petição que eu já indiquei, né? Então, essa indicação, nesses termos é deferimento, cidade e data, advogado OAB, né, sem identificar a peça no exame de ordem. Então, senhores, esse era, de fato, os elementos que eu tinha que apresentar para vocês relacionados com a réplica, também chamada de impugnação à contestação. Eu mostrei para vocês que ela é uma petição incidental, eu ensinei a vocês como fazer petição incidental. Talvez, para mim, a parte mais importante da aula seja a identificação de todas as petições incidentais e quando cabe cada uma delas. Isso vai ajudar vocês enormemente na prática, especialmente no SAJ, tá certo, senhores? Especialmente no SAJ. E ainda fiz uma explicação dos elementos constitutivos de réplica, de alegações finais e ainda quais seriam os roteiros normativos dos recursos que são considerados petições incidentais. Para fechar nossa videoaula aqui, eu saliento para vocês que agravo de instrumento não é petição incidental.
é petição que gera novo número perante o Tribunal de Segundo Grau. Então, ela não entrou no nosso rol de recursos feitos por petições intermediárias. Eu agradeço a toda a presença, né, e eu me coloco à disposição para eventuais questionamentos que vocês possam vir a formular aqui na nossa videoaula de hoje. Um abraço para vocês, né, e se cuidem durante o período de isolamento. E cuidem também dos seus. Um abraço a todos. Até mais.